Majuí Condomínio Parque, no centro de Monte Alegre. Tudo o que você quer para comprar o seu lote agora. Sem entrada, sem intercalada, sem balão e sem burocracia. Lazer completo, portaria blindada e monitoramento 24 horas com plano de segurança Proteg. Tudo isso com mensais fixas de apenas R$ 548. E você, está esperando o quê? Majuí Condomínio Parque. Acesse vivermajuí.com.br. Chegou no RN Enereco, um novo conceito em energia renovável. Conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética. Agora você tem um excelente lugar para morar com conforto e segurança. Condomínio Comfort Coliseu. Qualidade e garantia de boa moradia. Segurança com guarita, sistema de cercas elétricas e câmeras. Lazer com parque infantil, área de piscina, com churrasqueira e espaço para convivência e eventos. Casa duplex com 64 metros quadrados. 2 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha americana, área de serviço e garagens para o seu veículo. Tudo isso pronto para morar. Próximo ao novo aeroporto, no Cidade das Rosas. Com escolas, posto de saúde, shoppings, Central do Cidadão e comércio, uma cidade independente bem pertinho de Natal, calma e com boa vizinhança. Chegou a hora de sair do aluguel, financiados pelo Banco do Brasil e Caixa, com prestações que cabem no seu bolso. Não perca tempo. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o jornal Potiguar Notícias. Olá, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos iniciando mais uma edição do programa Jornal Potiguar Notícias. Você sabe, nós estamos no Facebook, página Potiguar Notícias, curta lá, siga a nossa página, receba notificações. Estamos também no YouTube, canal PNTV Play, também se inscreva, receba notificações de toda a grade da PNTV, muitos programas. E estamos, como sempre, também no próprio portal Potiguar Notícias, potiguarnoticias.com.br. Além de assistir o programa ao vivo, e quando você quiser também, você lê todas as notícias do portal. O portal está repleto de informações, manchete nova, novidades, colunas. Hoje tem coluna de Claudino Leite, jornalista, e de José Paiva Neto, da LBV. Fique ligado. E como sempre também estamos em diversas rádios. Vamos saudar as rádios que estamos, mandar um abraço para quem trabalha nas rádios e também para quem nos ouve pelas rádios. Estamos na 105.9 FM Ceará Mirim, 87.9 Felipe Guerra, Macaíba FM 87.9,
FM Flores de Jaçanã. Também estamos na FM Executivo de Nísia Floresta, pela FM São Gonçalo 87.9. Estamos pela Zona Norte FM de Natal, alô Zona Norte. Pela Liberdade FM de Cerro Corá, também pela Asas da Esperança 98.7 do País de Mossoró, Santa Rita FM de Santa Cruz, pela Rádio Seridó FM de Carnaúba dos Dantas, pela Pontal FM 87.9 de Bahia Formosa. Estamos pela Princesa FM de São Bento do Trairi, também pela Curimataú FM de Nova Cruz, pela Guaíras FM de Areis e pela Voz Serrinhense FM 104.9 de Serrinha dos Pintos. Estamos também pela Rádio Goianinha Web, Rádio Educativa Goianinha e TV Rádio Goianinha Web, além de, como sempre, pela Cena TV, a Web TV de Macaíba. Muitas maneiras de assistir e de ouvir o programa. Programa hoje que teremos 2 entrevistas bem bacanas. No primeiro bloco vou conversar com o empresário Raimundo Filadélfio, da Natal Rigor. Vai falar sobre reinvenção dos empresários, dos empreendedores no mercado de trabalho. E no segundo bloco vou entrevistar o poeta Leonan Cunha. Vai falar, claro, sobre poesia, literatura, movimentação cultural. 2 entrevistas muito bacanas. E vou repetir, o portal Potiguar Notícias está com muitas informações, muita coisa acontecendo em Brasília, novidades no governo federal, como sempre, né? É um manancial de novidades, mas também tem matérias sobre aqui a gestão da Prefeitura de Natal e do Governo do Rio Grande do Norte em relação à Covid-19, matérias também sobre cultura, enfim, todas as editorias com muitas informações. Fique ligado, potiguarnoticias.com.br. E já vamos começar as entrevistas. Aqui do meu lado, na bancada, já está o empresário Raimundo Filadélfio. Raimundo, bem-vindo ao programa, olá. Bem-vindo, Cepas. É um prazer imenso estar aqui nesse programa com você, aos telespectadores também do Potiguar Notícias, mais pela segunda ou terceira vez que eu já vim aqui, mas me sinto muito honrado a estar ao lado de vocês. Nós é que agradecemos ter recebido, de ter aceitado o convite. Raimundo, vamos falar sobre empreendedorismo. Você é um empresário da Natal Rigor, do setor de aluguel de roupas, num período onde as pessoas ficam mais em casa, não precisam mais de roupas para ir. É algo que certamente mexe com o setor que você trabalha, você certamente teve que se reinventar. Como é que foi gerir o seu negócio durante esse período de pandemia? Como está sendo, Raimundo? Cefas, eu diria, primeiro momento que foi muito difícil, muito difícil, ainda está sendo, porque no nosso segmento, os empresários que trabalham no segmento festa, todos os empresários que trabalham nesse segmento festas, eles tiveram grandes dificuldades nesse período, porque não houve por parte dos governantes nenhuma forma de ajuda diretamente a esses empresários. Então, nós tivemos uma grande dificuldade, porque eu trabalho com aluguel de roupas, a minha família toda também trabalha com aluguel de roupas. Se pelo menos alguém mais da família não trabalhasse, que pudesse uma mão ajudar a outra, até que a gente teria interagido um pouco mais, mas infelizmente isso não aconteceu. Terrível. E nós estávamos conversando aqui, você teve que se reinventar. Como foi essa reinvenção em relação aos negócios, Raimundo? Esta reinvenção, Cepas, ela aconteceu a fatos que já ocorriam, né? Eu tive a sorte de também, há uns 16 anos atrás, trabalhar com uma outra empresa paralela. Eu já trabalhava com aluguel de roupas, mas também criei uma placa aí, que ela é uma placa super moderna, uma placa para identificação de postos de energia elétrica, que essa placa, então, ela no momento ela é implantada no estado do Pará, do Maranhão, do Piauí e de Alagoas. Ela é uma placa patenteada e que só eu fabrico essa placa para todos os postos, neste modelo, para qualquer posto que seja implantado no país, eu ainda sou único. Ela é uma placa autofixante, ela tem um custo-benefício muito baixo e, ao mesmo tempo, tem uma durabilidade de vida bem maior do que as outras placas implantadas no restante dos postos do país. Então, quem tiver interesse por essa placa, pode lhe contatar? Quem quiser saber algo mais, parece bastante interessante. Pode sim, Cefas. Inclusive, a própria Cosern aqui do estado, eu já tive até contato com o setor de compras, mas eles me deram um tempo e tal, mas a placa hoje utilizada nos postos do Rio Grande do Norte, ela tem um diferencial muito grande comparado a essa minha, porque ela é bem mais simplificada e tem um custo de umas 4 vezes mais ao custo da minha placa. E a minha tem uma autorresistência que eu diria até a vida útil do poste. Então, esta plaqueta que eu faço, ela é uma placa em alto relevo, com as dimensões padronizadas que a maior parte dos estados utilizam, uma placa 10x20,
mas contanto que essa minha ela é autofixante, ela não precisa de fita de aço inox, nem precisa de fecho de aço inox e com a mão de obra muito simplificada no ato da instalação. Perfeito. Raimundo, você acha que foi uma tônica dos empresários, foi uma regra, essa reinvenção? Assim, você percebe entre os seus colegas empresários que todos se viram obrigados a se reinventar nesse período? Com certeza, Cefas, porque o mundo ele dá muitas voltas, né? Eu sempre falo, às vezes, em bate-papo com alguns amigos, que a gente tem que estar preparado, que nós não vivemos uma vida sempre exceção, sempre subindo. Muitas horas a gente tem uma planada, depois a gente desce, e isso está na vida de todo mundo. Eu acho que eu não conheço nenhum ser vivo que ele viveu desde o seu primeiro dia de vida até a sua morte só subindo. Ele sempre tem uma planada, depois ele desce e sobe, e a gente tem que estar preparado para isso, né? Infelizmente, a gente vê muitas pessoas que não se contêm com as planadas ou com os declínios. Eles sempre pensam que estão em fases tristes da vida, mas eu até diria que essas fases é para o aprendizagem, né? É para você se fortalecer mais, a saber viver momentos bons, momentos estáveis e momentos ruins. E neste período, quem era do meu segmento, então, que é o segmento de festas, o pessoal de fotografias, o pessoal de aluguel de roupa, que é o meu caso, né? O pessoal também dos bailes e etc., o pessoal de buffet e outros mais, todo esse pessoal que não reinventaram, realmente eles foram praticamente à falência. Isso é muito triste, né? Você vê o pessoal, quem vive num mundo de fantasia e de grandes eventos, que eram as festas de formatura, casamentos, debutantes, etc., pararam no tempo, né? Entendo. Isso não foi tão fácil. Não foi fácil. Raimundo, faltou no Brasil um programa sólido de ajuda aos pequenos empresários? Porque a gente que faz jornalismo, nós vimos que isso aconteceu na Europa, isso aconteceu nos Estados Unidos. O próprio Trump, com todos os defeitos que se apontavam dele, tanto que ele não conseguiu a reeleição, mas ele criou um programa de repassar dinheiro para os empresários. Faltou isso no Brasil? Concordo que sim, Cepas. Concordo que faltou isso pelo determinados motivo. Eu imaginava, a princípio dessa pandemia, que fosse selecionado, em especial, aquelas pessoas que realmente sofreram direto na pele. E que, de fato, isso a gente não viu acontecer. Fizeram mais uns programas abrangentes e que, de fato, não atendeu especificamente as pessoas que foram massacradas. Vejam bem, se o seu segmento é um segmento que ele foi atacado diretamente, eu não lhe dou 3 meses para que você já comece a entrar na decadência. A decadência de perder, primeiramente, o crédito. Como é que você vai conseguir uma linha de crédito se você está atrasado com seus impostos, se você está atrasado no SPC e Serasa, e não houve essa linha de crédito especial para essas pessoas? Verdade. Infelizmente, não houve. Então, precisava ter, a princípio, enxergado de fato quem foi os comerciantes, quem foi os empresários que diretamente foram atacados e que se fizesse uma linha de crédito específica a essas pessoas. E depois também que fosse dado a ele um perdão desses casos em especial, porque eu acho que dificilmente, mas dificilmente mesmo, alguém que foi atacado diretamente, como eu e outros que trabalhavam nesse segmento de festa, vamos entrar mais também o pessoal da rede de hotelaria, quem trabalha com turismo. Gente, músicos de barzinho, gente que opera com som. Exatamente. Essas pessoas foram atacadas diretamente no seu coração. Foi profundamente a pegada, né? Então eles sofreram 100% de queda. Ao contrário de, por exemplo, um empresário dono de uma pizzaria, por mais problemas que ele tem, ele continuou vendendo delivery, pizzas. Às vezes até mais. Até mais. Até mais, porque pegou muita gente em casa. Donos né? de distribuidora que Exatamente. entregar cerveja em casa. Atenderam até mais. Então, o que aconteceu diretamente? Essas pessoas que foram atacadas 100% direto no seu empreendimento, eles não teve um programa especial para eles, até para poder perdoar os seus problemas ativos com a Receita, os seus problemas ativos com o funcionário, os seus problemas ativos com os seus credores. Não houve essa especialidade. Então, se você hoje, eu ou qualquer um outro do meu segmento ou desses outros que a gente citou há pouco, procurar diretamente uma linha de crédito num banco ou outro fornecedor mais, a primeira coisa que ele vai ver é que você está em atraso. Qual é o banco que está interessado a fornecer dinheiro para quem está com o comércio fechado e com os seus créditos abalados? Não tem ninguém. Ninguém. Esse foi o grande problema.
Porque na minha visão, acho que esse governo que está aí, nós não estamos falando aqui diretamente de política, mas na minha visão, esse governo que está aí, ele só protegeu as multinacionais, os grandes banqueiros. Ele só protegeu quem tem muito, mas quem tem pouco pagou um preço muito alto por isso. E lembrando que o governo federal coordena o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, né? Que teriam condições de dar linhas de crédito. São 2 bancos públicos, né? Públicos, Podiam dar linhas de crédito especial exatamente para esses para esse falência, setor, para esse né, setor. Em setores que dependem, né, como é o caso do seu de aluguel de roupas. De aluguel de roupa. Isso é muito triste porque eu vi que nisso aí nós só fortalecemos muito e muito mesmo ao capitalismo. Só vai sobreviver, na minha visão, só vai estar bem, infelizmente, isso é uma frase negativa, mas na minha visão, pós-Covid, pós essa crise toda que nós estamos enfrentando, só vai sobreviver com força o capitalismo em alta. Ou seja, as multinacionais, quem tem grandes negócios, porque essas pessoas não foram atacadas, essas pessoas não foram abaladas. Agora, os micro e pequenos comerciantes foram atacados diretamente. Eu diria que não dá para dizer em números o percentual que pode ser atingido, porque não tem pesquisas para isso. Mas será muito grande a falência de pequenos negócios nesse nosso país após o fim dessa pandemia, a sequência de um novo mundo. Eu acredito. Vamos continuar nesse assunto do pós-pandemia, mas eu vou perguntar agora sobre uma vertente mais otimista. Entrevistando aqui, nós repórteres aqui da PNTV, sobre pessoas também de setor de entretenimento, alguns acham que se os negócios sobreviverem ao pós-pandemia, eles acham que vai haver uma demanda reprimida da sociedade. As pessoas vão querer sair mais, elas vão querer beber mais. Afetaria diretamente o seu negócio, porque as pessoas, uma vez vacinadas, mesmo estando lento, mas uma vez vacinadas e uma vez no pós-pandemia, as pessoas vão querer sair. O senhor acredita nisso? O senhor acredita que no pós-pandemia, com a maioria da população vacinada, vai haver um crescente por diversão, por cultura, para as pessoas extravasarem o que não viveram, beneficiando alguns setores, entre eles o seu? Boa pergunta, Cepas. Acredito demais. Acredito sim que aqueles que sobreviveram, ou mesmo até os que não sobreviveram no seu próprio negócio, mas que de repente o cara tem uma casa para vender, tem uma terra, uma microfazenda e tal, e ele pode vender esse patrimônio, pode vender esses bens e tocar o seu negócio para frente. Então, pós-pandemia, eu acredito que o nosso país ele será bem mais festivo do que antes. Porque as pessoas, por esse marasmo de passar um ano e tanto, ninguém sabe aí até quando vai, mas algo aproximado de 2 anos, com um país fechado, travado, sem haver festa, sem haver aquelas aglomerações de bares e restaurantes e passeios e turismo, etc. Quando passar essa pandemia, eu acredito que tudo isso vai voltar com uma força tamanha que as pessoas vão querer viver o futuro. Até porque eles vão imaginar, para que eu juntei tanto se a vida é tão curta? Eles vão querer festejar mais, comemorar mais os seus casamentos, as suas formaturas, os seus aniversários de debutante e outros mais, do que no passado. E para quem sobreviveu ou que queira inventar para o futuro segmento nessa linha de festa, eu acho que ele está no caminho correto, porque ele vai pegar um pessoal ansioso, ele vai pegar uma população ansiosa, com muita farta vontade de seguir, de comemorar, de viajar, de festejar, porque ele vai ver que a vida merece mais do que isso. Perfeito. Raimundo, de maneira geral, pelo que você vê de seus colegas empresários, eles todos comungam da sua opinião? Eles estão otimistas ou você vê mais empresários pessimistas? Como é que o empresariado do setor intermediário onde o senhor está encarando essa situação atual? Cepas, esse pessoal eu tenho conversado muito com os familiares que também trabalham nesse segmento e outros amigos mais que também é da mesma linha de segmento digamos assim, o setor festa, o setor da rede hoteleira, como também o setor de turismo. Eles têm um pouco de crença nisso aí. Eles só não sabem como vai estar a situação do país, porque esse é um outro fator também muito importante. Uma coisa é a gente saber que quer festejar, a gente saber que quer comemorar, a gente quer partir para aquele momento festivo, e todos concordam que a vontade das pessoas vai ser essa. O que ainda só não se tem certeza é que nós vivemos num país que há poucos anos atrás ela era a 6ª economia do mundo, hoje ela já volta a ser no patamar mundial a 12ª economia, então nós vemos que nós estamos numa linha decrescente e também, como falamos há pouco, vemos que as pessoas da classe média alta, essas pessoas decresceram, essas pessoas estão baixando o seu poder aquisitivo. Então, o grande medo que fica é
essas pessoas, de fato, elas vão ter condições de festejar, vão ter condições de viajar. Sabemos que terão a vontade, mas não terão a certeza se elas vão estar empregadas, que é o primeiro ponto positivo, né? Se você tem um emprego, você tem uma renda certa de você comungar com alguma coisa que você queira fazer. Então, resta ainda resta ainda o negócio, resta ainda o pequeno comércio, a micro e pequena empresa, se ela conseguir se sobressair de alguma tal forma. Mas sabemos que a vontade das pessoas vai existir. Agora, principalmente as pessoas desempregadas, em que ponto elas vão ficar, né? Isso nós estamos vendo acontecer. O desemprego crescendo em alta, não vemos ainda, até o momento, não temos ainda do próprio governo federal, não temos nenhuma proposição que diga o programa pós-pandemia será este aqui. O programa para o Brasil pós-pandemia, ele dará continuidade a uma linha de crédito, ele dará continuidade a investimentos, ele dará continuidade a empresas que traz o progresso e o emprego. Isso não vemos ainda. Não existe, então estamos às escuras, né? É um incógnito a gente imaginar o que vai ser o dia de amanhã no Brasil. Perfeito. Até porque, bem lembrado, Raimundo, antes de existir pandemia, antes de termos qualquer notícia do Covid-19, coronavírus, o Brasil já estava com a economia combalida, já estava em recessão. Exatamente. O ministro Paulo Guedes prometia, né, sempre para o ano que vem, enfim, bem lembrado. A produção está dizendo aqui que estamos na reta final do programa. Eu queria que você falasse mais sobre a placa, porque eu tenho certeza que quem escutou o programa ficou interessado, achou diferente. Aí, como entrar em contato com você para saber mais sobre as placas? De uma forma bem simples. O meu WhatsApp, o meu celular é o 991443739. Esse é o meu telefone, vivo com ele em contato 24 horas por dia. Estou sempre, os meus clientes entram em contato por e-mail, que é raimundofiladelfia@ig.com.br, ou pelo WhatsApp ou em linha direta. Então, estou 24 horas no ar, à disposição de qualquer cliente. Nestes 4 estados que eu já citei aí, que é o Pará, o Maranhão, Piauí e Alagoas, todos os postos fabricados nesses 4 estados já recebem a minha plaqueta. Mas qualquer outro estado do Nordeste ou de qualquer outra parte do país que quiser esse tipo de placas, é só entrar em contato comigo que eu tenho produção direto para lhe fornecer de imediato. Ela é uma placa com muita resistência porque ela é jampeada diretamente no poste, ela é autofixante, ela não precisa de nada para agarrar ela no poste, é alto relevo, mesmo que a pintura que está lá nela, que é uma pintura automotiva, não resista a 20, 30 anos com a solidificação a acidez do sol, da chuva e algo mais que possa destruir a tinta, mas o alto relevo do alumínio não vai se acabar, o alumínio também vai ter a mesma vida útil que o concreto vai ter, mesmo alguém indo lá picotar para tirar essa placa, que é muito difícil, você só conseguiria tirar ela do poste se fosse tirando parte do poste junto a uma ferramenta que é uma lixadeira, cortando o concreto. Mesmo assim, o alto relevo ainda ficaria gravado no poste, não no concreto. Então, ela é uma placa muito, muito resistente. Só tem eu, até o momento, fabricando essa placa no país. Ela também está patenteada com os direitos de fabricação, porque foi o criador dessa placa, né? E daí é benefício para os dois lados. É benefício para a minha empresa, que vou produzir mais, e é benefício também para quem receber essa placa, porque o custo dela é abaixo dos outros concorrentes, umas 3 ou 4 vezes mais barata, como também o custo de instalação é umas 3 ou 4 vezes mais barato do que qualquer outro custo de instalação da outra placa. Então, ela realmente está ótima para o mercado. Perfeito, bastante interessante. Raimundo Filadelfo disse aqui, é só você voltar um pouquinho no vídeo e ver o celular e o e-mail de Raimundo, raimundofiladelfia@ig.com.br. Fácil de... Raimundo Filadelfo, muito obrigado, excelente entrevista, sucesso ao senhor nos seus empreendimentos. Cephas, eu que fico muito grato aqui a você, a Pinto Júnior, todos os demais que fazem o Potiguar Notícia, e fico muito grato também pelo trabalho que vocês fazem para o nosso estado, isso é muito rico. Eu sempre vejo as matérias de todos vocês aqui, acompanho muito isso aqui na íntegra, e vejo que quem puder compartilhar e acompanhar o programa Potiguar Notícia no nosso estado ou até mesmo no Brasil, ele está com uma cultura muito rica e muito valorosa para o nosso país. Muito obrigado a você, Cephas. Nós da equipe que agradecemos a deferência. Muito obrigado, Raimundo Filadelfo, empreendedor. E você que está nos acompanhando, faremos um rápido intervalo. Na volta eu vou entrevistar o poeta e escritor Leonan Cunha. Um minutinho só.
Estamos apresentando Jornal Potiguar Notícias. Majuí Condomínio Parque, no centro de Monte Alegre. Tudo o que você quer para comprar o seu lote agora. Sem entrada, sem intercalada, sem balão e sem burocracia. Lazer completo, portaria blindada e monitoramento 24 horas com plano de segurança Proteg. Tudo isso com mensais fixas de apenas R$ 548. E você, está esperando o quê? Majuí Condomínio Parque. Acesse vivermajuí.com.br. Chegou no RN Enereco um novo conceito em energia renovável, conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética. Agora você tem um excelente lugar para morar com conforto e segurança. Condomínio Comfort Coliseu. Qualidade e garantia de boa moradia. Segurança com guarita, sistema de cercas elétricas e câmeras. Lazer com parque infantil, área de piscina, com churrasqueira e espaço para convivência e eventos. Casa duplex com 64 metros quadrados. 2 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha americana, área de serviço e garagens para o seu veículo. Tudo isso pronto para morar. Próximo ao novo aeroporto, no Cidade das Rosas. Com escolas, postos de saúde, shoppings, Central do Cidadão e comércio, uma cidade independente bem pertinho de Natal, calma e com boa vizinhança. Chegou a hora de sair do aluguel, financiados pelo Banco do Brasil e Caixa, com prestações que cabem no seu bolso. Não perca tempo. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Voltamos a apresentar Jornal Potiguar Notícias. Olá, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e voltamos para o segundo bloco do programa Jornal Potiguar Notícias. Nós estamos pelo Facebook, página Potiguar Notícias, estamos também pelo portal Potiguar Notícias, potiguarnoticias.com.br e estamos, como sempre, pelo YouTube, canal PNTV Play e ainda por 15 emissoras de rádio. Nós falamos sobre empreendedorismo no primeiro bloco, agora vamos falar sobre literatura, poesia, cultura em geral. Vou conversar com o poeta potiguar Leonan Cunha. Olá, Leonan. Opa, tivemos um probleminha aqui técnico. Leonan Cunha, está me ouvindo? Agora? Olá, Leonan, estou lhe ouvindo. Bom dia, Leonan. Olá, bom dia, Cefas. Olá, um prazer, uma alegria lhe ver, Leonan. Estava só lhe ouvindo, agora estou lhe vendo também. Perfeito, igualmente. Bom dia a todos. E obrigado a toda a equipe do Potiguar Notícias pelo convite. Perfeito.
Leonan, antes devo dizer que sou seu fã, sou fã da sua poesia. Lhe entrevistei durante o confinamento para a série Artista Potiguar durante a pandemia, mas vamos conversar agora com o público que assiste o programa, que ouve o programa pelas rádios. Queria saber sobre sua produção literária, poética, quais são as novidades que você nos traz, como é que está a sua produção cultural, Leonan? Então, eu acho, como você já sabe, mas falando ampliamente para todo mundo, eu tenho 4 livros de poesia publicados. O último eu lancei em formato e-book ano passado, por um valor bem acessível, porque eu fazia há algum tempo já, eu queria que as pessoas tivessem um acesso muito mais amplo e fácil aos meus textos. Resolvi publicar esse e-book ano passado, fiz uma espécie de live lançamento pelo Instagram, não é? De acordo com esses novos modos de lançamento e de publicação. E, ultimamente, estou me dedicando muito mais à produção acadêmica, mas em matéria de poesia eu venho acumulando durante essa pandemia alguns vários textos, que, no entanto, eu teria que colocar no forno, esperar amadurecer alguns textos para ver se consigo, a partir deles, criar uma nova publicação. Perfeito. Leonan, vamos falar sobre leitura. Conversando com muita gente da cadeia literária, de uma maneira geral, as pessoas se dividem sobre como é o comportamento do leitor, que quem escreve geralmente é leitor, né? Quase sempre é leitor. Durante a pandemia, eu pergunto para você acha que as pessoas começaram a ler mais durante esse período de confinamento, de pandemia? A sua percepção é essa, que apesar dos pesares, as pessoas estão consumindo mais literatura? Eu penso que sim, Inclusive, eu vi várias notícias de países diversos do mundo, inclusive do Brasil, que afirmavam que a venda de livros, seja livro físico ou livro digital, havia crescido bastante durante a pandemia. E é certo que nesse período, talvez, de algo de desconexão com a vida laboral tradicional, ou o mundo que nós conhecíamos como normal, eu acho que essa desconexão facilitou ou promoveu que as pessoas voltassem o contato com a literatura, ou de verdade se recolocassem ou se colocassem como leitoras. E durante a pandemia, pelo menos no meu caso, eu realmente notei isso e li bastante mais, li muito mais. Poesia, leituras acadêmicas, mas foi um momento de suspensão dessa bolha temporal em que acho que é mais fácil ficar largado à literatura. Perfeito. Leonan, e como você viu o impacto que a pandemia e o consequente e necessário confinamento tiveram em relação àquela parte dos literatos que tinham um contato direto com o público, com a literatura, como, por exemplo, aqui em Natal, você conhece bem o movimento Insurgências Poéticas, que você fez parte, que tinha um contato direto. A essência do projeto era esse contato. O que pode ser estendido com poetas que declamam em eventos públicos, como cordelistas, que precisam do contato direto com estudantes, em feiras. Como é que você percebe, como literato, essa nova maneira de ter que se mostrar literatura que não seja dessa maneira direta, que para muitos era essencial? Francamente falando, eu acho que nós fomos empurrados e obrigados a essas novas práticas. Eu adoro o contato com as pessoas, adoro recitar, porque é um momento de catarse poética em que você
estar junto a outras pessoas numa espécie de celebração ou numa espécie de pulsação conjunta, e me faz bastante falta, mas devido a essas novas dinâmicas, tivemos também que nos adaptar, né? A princípio com lives de Instagram, saraus, virtuais, apesar de que não é a mesma coisa, acho que é um ambiente menos permissivo talvez a explosão da poesia ou esses encontros que a poesia proporciona, mas também tem um lado positivo, que é o de poder se conectar e apresentar o que nós fazemos a pessoas que estão em outros lugares geográficos, né? Então, a internet tem essa possibilidade de unir esses corpos que estão distanciados de várias formas. No entanto, sinto falta do encontro corporal, do abraço e do beijo e do suor conjunto. Acho que todos sentimos falta. Mas, Leonan, isso que você falou é muito interessante, né? Não havia-se ainda, o mundo cultural não havia explorado ainda todas as possibilidades do mundo virtual. Contudo, agora viu-se que, por exemplo, é possível fazer saraus com poetas em continentes diferentes, em estados diferentes, né? Abriu um novo leque, né? A dificuldade acabou abrindo um novo leque de possibilidades literárias, não acha, Leonan? Sim, sem sombra de dúvida, Cefas. E a gente vê isso também refletido em outras áreas artísticas, né? A gente vê exposições virtuais em museus que adaptaram suas plataformas para exposições virtuais, e isso vai gerando redes de contato muito mais amplas, muito mais adaptadas a esse novo modelo de mundo globalizado, né? Então, acho que é interessante o movimento por essa aproximação. E é verdade que o mundo artístico não havia explorado essa vertente ainda, né? Sempre estava mais vinculado a essa materialidade, a esse lugar físico, e como tudo teve que se adaptar, o que é visto como ócio para muitos, também teve que se adaptar. Perfeito. Não, uma curiosidade minha, você passando por uma experiência na Europa do mundo acadêmico, eu pergunto para você, nesses anos de governo Bolsonaro, com o Brasil crescente em relação ao número de óbitos com Covid-19, qual é a percepção que os europeus têm do Brasil hoje, principalmente no mundo acadêmico? Como é que você vê essa percepção que eles têm da gente? Assim, conversando com pessoas que estão mais ligadas aos debates de política internacional, dá para perceber uma opinião geral que é muito crítica e muito ácida. Começou desde o momento da vitória do presidente, em relação críticas, se teciam críticas comparando Bolsonaro a Trump, se mencionava a questão do perigo das fake news para os valores democráticos e o aprofundamento desses valores democráticos, e como isso pode atrapalhar o rumo da democracia, e como atrapalhou, de fato. E depois, houve a questão também da Amazônia, que foi amplamente criticada e que a Europa, sobretudo a França, colocou o Brasil contra a parede para que resolvesse, para que demonstrasse de verdade um comprometimento com as questões ambientais. E agora, durante a Covid, o que eu percebo no mundo acadêmico é que essa crítica se mantém e talvez esteja um pouco mais ferrenha, em virtude de como foi administrada toda essa questão da pandemia. E nos jornais, por exemplo, o que se vê são colocações muito pouco comedidas, o que eu gosto muito,
em relação a uma crítica direta ao governo Bolsonaro e as ameaças desse governo, não só à vida agora, não só à democracia, como também à vida em si. E é muito, muito preocupante porque há uma espécie de esse movimento da ultradireita que a gente vê, da extrema-direita, que a gente vê crescendo nos últimos anos. Eu acho que merece uma atenção muito mais certeira, muito mais perspicaz, porque, ao meu ver, a extrema-direita está cavando um buraco do qual nós só vamos poder sair com o reforço da percepção crítica, do pensamento crítico e de uma noção radical de democracia. Perfeito. Leonan, agora falando sobre o chamado pós-pandemia, se é que no Brasil nós teremos pós-pandemia, né? Que o Brasil está atrasado em relação à vacinação e também tem problemas crônicos nesse sentido. Leonan, mas eu pergunto para você, em havendo um pós-pandemia, como você acha que vão ser justamente esses eventos que nós falamos? Feiras literárias, saraus, você acha que vai ser possível, com segurança, claro, e com boa parte da população vacinada, mas você acha que vai ser possível retomar aquilo que era, ou vai haver um formato híbrido? Qual é a sua visão sobre isso, sobre a parte cultural direta de contato com o público no chamado pós-pandemia, no novo normal? Eu acho que a gente pode prever, de alguma forma, essa questão vendo o exemplo de outros países, né? Aqui, por exemplo, aqui na Espanha, como os números de casos estão controlados, apesar de que a vacinação também caminha a um ritmo, em alguma medida, lento, dá para ver como os países estão se adaptando. E o que, em geral, o que se está fazendo nesses eventos, como feiras literárias, estão levando a cabo esse tipo de evento, porém mantendo umas distâncias mínimas e com o uso de máscara e não num espaço aberto em que não haja muitas pessoas reunidas. Então, talvez o formato híbrido se mantenha, e eu acho que é importante se manter também para que as pessoas que estão no mundo das artes continuem ocupando esse espaço virtual, porque qualquer espaço é um espaço de disputa política, de disputa cultural. Então, acho que é importante que esse formato híbrido seja abraçado para que o mundo virtual não deixe de ser um espaço aberto em que o mundo das artes não dispute dentro. Perfeito. Leonan, a produção está comunicando que o tempo do bloco está quase terminando, mas dá tempo de uma última pergunta. Fala-se muito da relação entre arte e política. Lê-se política como qualquer tipo de bandeira social. Aí eu pergunto para você, essa polêmica é antiga, mas sempre vale a pena retomar. Eu lhe pergunto, a arte é necessariamente política? Como é que você vê a arte, principalmente a literatura e a poesia, como forma de se manifestar politicamente? Acho que são recursos pela própria história, sobretudo a história não só ocidental, também oriental, mas a história mais recente, a história moderna e contemporânea. A gente vê que os recursos artísticos têm sido usados em momentos, às vezes pontuais e às vezes não, para essa discussão política. Eu acho que é quase impossível, talvez, produzir literatura sem tocar em alguma questão política. Até porque qualquer questão pode virar uma questão política, ou pode ser observada a partir de uma perspectiva política. Então, acho que as pessoas que conseguem manter uma literatura, uma produção literária completamente asséptica em termos políticos, eu acho que tem que mover uma força necessária para fazê-lo. Porque eu acho que se isso é feito de forma muito mais natural, em alguns momentos você vai tocar
a política, porque a política atravessa a nossa vida, a gente goste ou não goste. Perfeito. Leonan Cunha, muito obrigado pela entrevista. Sucesso a você em suas empreitadas acadêmicas e literárias. Muito obrigado, Cefas. Eu que agradeço a vocês. Foi uma maravilha poder conversar um pouquinho com vocês nesta manhã de terça. Um abraço. Nós que agradecemos, Leonan. Muito obrigado pela entrevista. E você que está nos acompanhando, deixa eu saber da produção. Teremos a coluna do Padre Murilo Paiva? Não teremos. Por problemas técnicos, a coluna do Padre Murilo Paiva, Fé e Cidadania, será veiculada amanhã. Não se preocupe, amanhã você ouvirá a coluna Fé e Cidadania do nosso sempre querido Padre Murilo Paiva, com suas palavras de fé, sabedoria, humanismo e cidadania. Sempre ele aqui conosco. E gostaríamos de agradecer a você que está nos acompanhando, nos ouvindo, nos assistindo, seja em que mídia for. Continue em contato com a gente, vou fazer aquele velho lembrete. Acompanhe o portal Potiguar Notícias, potiguarnoticias.com.br. A redação já está preparando matérias que vão entrar agora, daqui a pouco. Daqui a pouco tem coisa nova no portal. Temos colunistas hoje a coluna do José Paiva Neto, escritor e jornalista da LBV, Legião da Boa Vontade, e também a coluna do jornalista Claudino Leite, sobre mundo evangélico potiguar e nacional. E lembrando também das muitas matérias nas editorias de Cultura, Parnamirim, o caso Operação Fura Fila, continua com tudo, viu? Tem matéria da redação sobre o caso do vereador preso Diogo Rodrigues, continue acompanhando. Enfim, matérias também sobre Brasil, mundo, muita coisa acontecendo no período de hoje. E aquele velho lembrete, cuide-se em relação ao Covid-19, evite ser infectado, evite infectar os outros, respeite os protocolos de segurança e respeite também o decreto estadual que prevê justamente esses protocolos. Vamos todos juntos impedir a disseminação do vírus. Como sempre, use álcool em gel, use máscara, minha máscara está aqui, eu só não a uso aqui no estúdio, sempre com o entrevistado a uma distância superior a 1,5 metro. Todos vocês, então, muito obrigado e até o programa de amanhã com Andresa Tavares. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte.